As palestras que nós ministramos aqui em nossos canais, elas são baseadas no Evangelho da Graça. Mas não é a parte belicosa, não é a parte não prática, né? O que Deus tem colocado em meu coração é a vivência da graça. Para que serve você saber de alguma coisa se você não utilizar na tua vida? Portanto, todas as nossas ministrações estão baseadas com um proveito, te fazer viver dias melhores. Eu não quero saber que A está brigando com B, está brigando com C, que isso, que aquilo. O meu propósito aqui é te explicar a tua posição espiritual, te explicar quem você é de verdade, mostrar para você que você tem uma posição intocável, que você não pode perder a posição espiritual que você tem, até porque não foi você mesmo que se colocou nela, você foi colocado aí, então você está garantido nessa posição espiritual. Agora, como utilizar essas verdades no teu dia a dia? Porque nós estamos vivendo dias de cuidado, nós estamos vivendo dias maus, como Paulo diz aos Efésios, para que possais resistir no dia mau. E parece que nesse ano de 2020 chegou um pouco desse dia mau que estava profetizado ali. O apóstolo Paulo diz que você deveria estar firme na fé, ou seja, no conhecimento dessa verdade. Porque se você não conhece a tua posição espiritual, você vacila. Às vezes, conhecendo, a gente vacila, imagina sem conhecer, não é verdade? Então, o meu propósito aqui é mostrar para você a tua posição espiritual, mostrar para você quem você é, mostrar para você que você não pode perder a tua posição espiritual, mas principalmente como você deve utilizar a tua posição espiritual para apoiar o teu dia a dia, porque afinal de contas, o único momento da nossa existência em que nós temos necessidade é agora que estamos vestidos por um corpo humano. É aqui que nós padecemos necessidades, aflições, dificuldades, situações, não é? Então, é nesse momento que a gente precisa utilizar a informação, o conhecimento, para que possamos viver dias melhores. Não adianta nada eu me parar aqui diante dessas câmeras e ficar falando para você que um dia, não sei quando, não sei aonde, ninguém sabe, ninguém viu ainda, no futuro, que eu não sei quando é, aí você vai ter isso, vai ter aquilo, mas você diz assim para mim, mas Pedro Kelly, eu tenho situações agora. Pois o que eu prego, o que eu ensino é exatamente isso, é para você usar agora. Então, se você está interessado nisso, nos próximos minutos, nós temos um tema maravilhoso que eu tenho certeza que vai transformar a tua vida. Enquanto você chama teus contatos, se ajeita, se arruma aí na sala da tua casa, eu sei que você já conectou essa transmissão na televisão da tua casa, assim como vários abençoados estão fazendo, né? Estão reunindo a família e colocam essa transmissão na sua Smart TV. E aí tem aí uma reunião em casa ao vivo. Enquanto isso, nós vamos a nossa vinheta mais uma vez e depois vamos direto nesse tema, suporte o engarrafamento. Está achando estranho esse nome? É verdade, é um nome diferente, é um título diferente, mas você vai entender já no decorrer dessa palestra, tá bom? Então convide teus amigos agora, vá lá, se inscreva, curta, ative o sininho e a gente já está aqui com essa ministração. Vamos ouvir a nossa vinheta uma vez mais. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça.
graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Pois muito bem, eu queria nesse momento agradecer aos vários abençoados que têm compartilhado comigo um pouco do testemunho de suas vidas, do que estas palavras que aqui eu divulgo têm feito de benefícios em suas vidas. Tem vários abençoados que têm a confiança e compartilham comigo, né, um pouquinho do que estão vivendo, estão felizes, são muitos testemunhos. E graças a Deus por isso, porque podemos ser úteis para o benefício na vida de alguém. E também quero agradecer a você que está semeando aqui no nosso ministério. Se você deseja fazer parte desse grande grupo de colaboradores que me ajuda, no final eu vou te explicar como você faz para ser um colaborador aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Mas desde já eu agradeço aqui de público, com todo o meu coração, com toda sinceridade, a todos vocês que estão semeando. Aqueles que permanecem semeando, muito agradecido. E aqueles que estão semeando agora, são pessoas novas que chegaram nessa etapa e que já fazem parte desse grande grupo de semeadores aqui na nossa vida. Muito agradecido a todos vocês, e eu tenho declarado sobre suas vidas a multiplicação dessa semente. Suporte o engarrafamento. Outro dia, cumprindo um dos meus compromissos que eu tenho por aí, eu tive que me deslocar de um lugar a outro. E aí foi necessário eu pegar uma determinada estrada, né? Eu tinha pressa nesse dia, eu estava atrasado para chegar naquele determinado compromisso. Então o que eu fiz? Eu foquei, porque como eu conheço o caminho, eu foquei para pegar o melhor caminho, o caminho mais curto, o caminho mais rápido, a estrada que me levaria com mais rapidez ao objetivo, ao local onde eu queria chegar. Então eu não consultei GPS, Waze, Google Maps, nada disso, porque eu sabia qual era o melhor caminho para chegar naquele lugar. Claro, já te disse, repito, eu estava atrasado, tinha um compromisso, tinha que me deslocar e sabia, né, como é que eu fazia para chegar lá, e escolhi a estrada mais curta, mas eu tinha que passar por um determinado caminho e fui ali. De repente, quando eu virei e entrei naquela estrada, de repente eu me vi atrapado, como se diz em espanhol, preso. Estava preso. Tinha carro para todo lado, na frente, do lado, atrás, imediatamente. Ou seja, eu entrei numa estrada e não tinha mais saída. Não tinha mais para onde ir, não tinha o que fazer. Só tinha uma opção, seguir adiante, seguir para frente, passo a passo, lentamente, como estava caminhando aquele trânsito ali. De repente eu me vi dentro, no meio de um engarrafamento, atrasado, com pressa, pensando já no outro compromisso, tinha que chegar rapidamente ali e fui preso no engarrafamento. Ou seja, de um minuto a outro, eu já não estava no controle. Há poucos minutos atrás eu estava em toda velocidade. Eu estava a toda velocidade. Eu estava entrando e saindo pelas ruas que eu decidia entrar e sair, imprimindo a velocidade que eu decidia, que eu escolhia imprimir, que eu queria fazer com a intenção de chegar naquele objetivo ali. E, de repente, fiquei preso totalmente naquele engarrafamento. Passei de um estado de poder escolher o caminho, poder optar, entrar aqui, sair ali, poder escolher a velocidade, passei dessa liberdade de opção e escolha
para um total estado, ou um estado total de anulação e de impossibilidade. De repente eu já não podia fazer nada. Já não tinha opção de virar à direita ou virar à esquerda para sair daquela via. Já não podia acelerar, porque tinha carros e carros e carros e carros na frente, e o trânsito parado. De um momento a outro eu já não podia fazer nada. Estava totalmente preso naquele engarrafamento, naquele trânsito ali. Só me restava uma coisa. E é aí que saiu o título dessa palestra: suportar o engarrafamento. Esse é o convite que eu quero te fazer nesse dia. Então vamos pensar nesse quadro. Quando se está no engarrafamento, assim, nessa condição, que a gente sempre está assim, correndo, com intenção de chegar ali, parece que a maioria das pessoas já nem vive mais o agora. As pessoas já vivem o daqui a pouco, o amanhã. Elas estão aqui, mas elas estão pensando em amanhã, e daqui a pouco, e aquele compromisso lá, e esquecem de desfrutar esse momento aqui, que é o momento real que você tem, né? Você não sabe se vai chegar amanhã, mas você já vive naquela intenção. A maioria das pessoas é assim, porque esse é o ritmo da vida atual. E essa vida nos carrega. Então, vamos imaginar um engarrafamento assim, que você esteja com pressa, visando chegar naquele lugar, atrasado, querendo chegar logo, e você não pensa em nada mais a não ser nisso aí. Quando você é pego por uma situação dessa, uma situação, caramba, que você não contava com ela, o que acontece contigo? Você fica nervoso, você fica nervosa. De repente você até xinga, fala palavras aí que não convém, se aborrece, né? Você aí já fica nervoso demais, se esquece de quem é você e passa a se comportar como qualquer mortal. Não é isso que acontece? Na maioria das vezes? Sim, é isso que acontece. De repente, você está no meio daquele engarrafamento e você descobre, né, fica sabendo, ou vê, né, olhando ali, por que estará esse engarrafamento aqui? De repente você descobre que o motivo daquele engarrafamento é uma obra de construção. Aquilo tudo está engarrafado. Por quê? As pistas estão diminuindo. Eram 5 pistas, aí passaram para 4, passaram para 3, passaram para 2, passou para 1. E os carros agora, de 5 pistas diferentes, em que podiam ir a toda velocidade, agora tem que diminuir, porque todos têm que passar somente por uma, porque as outras estão obstruídas com material de obra, com tijolo, com cimento, com pedra, com areia, com máquinas, com caminhões, com diverso material de obra, né? Aqueles cones fechando, aquelas pessoas todas ali trabalhando, engenheiros, obreiros, trabalhadores e tudo mais. Então, quando você vê isso aí, o que você pensa? Porque é hora de trânsito rolar, é hora de trabalho, é hora em que as pessoas precisam ir e vir, é hora que as pessoas precisam de mobilidade nesse momento. Então você pensa assim: isso é hora de vocês fazerem isso aí? Será que essa é a melhor hora para que vocês façam essa obra? Será que vocês não podiam fazer essa obra de madrugada, quando não há esse trânsito, quando ninguém está trabalhando, quando ninguém tem compromissos, assim, a grande maioria, de chegar em determinados horários para uma reunião aqui, um compromisso ali? Será que eles não são capazes de pensar que essa hora não é a melhor hora? Poderiam trabalhar em outro horário e tudo mais? E, de repente, você se dá conta de que a postura daqueles trabalhadores ali, daqueles obreiros ali, daquelas pessoas que estão trabalhando naquela obra, naquela via que você está passando, que está engarrafada, a posição deles, o comportamento deles é totalmente diferente do teu comportamento. Aí você se dá conta: caramba, eu estou aqui exaltado, meus batimentos estão acelerados, porque eu estou nervoso, eu tenho que chegar lá, e esse engarrafamento aqui, e você olha, e os obreiros estão conversando, estão rindo, fazendo seu trabalho com calma, com tranquilidade, e você todo nervoso, todo exaltado. E eles ali, serenos, tranquilos, fazendo seu trabalho.
Sabe o que é? A diferença entre eles e você é que eles conhecem os planos daquela obra. Eles conhecem qual é o objetivo daquela obra. E eles sabem, mais ou menos, qual é o tempo de duração daquela obra. Eles sabem que a obra está trazendo transtorno, mas eles também sabem que aquela obra vai chegar uma hora que vai terminar e essa obra tem um objetivo. Por quê? Porque eles conhecem a planta da obra. E você não conhece. Você não sabe, você foi pego de surpresa. Você estava no desenrolar da tua vida, na pressa do teu dia a dia, dos teus compromissos, da tua visão, daquilo que você acha que é o mundo. Porque cada um pensa que o mundo é o que cada um pensa. Então você está aí mergulhado nisso, né? E de repente você se encontra com algo assim, dessa natureza, o comportamento deles é diferente do teu, mas aqui está a explicação. Eles conhecem os planos. Você não conhece os planos daquela obra ali. Então, o fato deles conhecerem antecipadamente o final, os planos, o objetivo daquela obra, faz com que eles permaneçam calmos, apesar do aparente caos, porque quando você vê uma obra de construção, você percebe o caos, aparentemente, que é aquilo, tudo jogado, tudo espalhado, uma confusão aparente, né? Então, o tempo está passando, porque você está no engarrafamento, pensando tudo isso, mas aquela pista lá na frente está passando um carro de cada vez, até que muito lentamente, vários minutos depois, o trânsito vai rodando, vai passando um, vai passando o outro, até que depois de muito tempo chega a tua vez de passar com o teu carro ali, naquele funil do engarrafamento. E, finalmente, você passa. Finalmente, você sai daquele engarrafamento, segue para a tua vida, o carro acelera e você aí já pode optar de novo, entrar aqui, sair ali, imprimir a velocidade que você deseja e você esquece daquele engarrafamento lá atrás. Pois bem, isso acontece na vida de todo mundo. Aí voltemos lá. Um belo dia, você tem que sair de novo e vai passar novamente, meio quase que sem querer, por aquela via, por aquele lugar, aonde alguns meses atrás, ou quem sabe 1 ano ou 2 atrás, você ficou preso no trânsito, no engarrafamento, naquela estrada ali, né? Aí você olha à sua volta e se lembra, caramba, naquele dia que eu estava com pressa, eu fiquei preso nesse lugar aqui. Mas agora, faz tanto tempo que já passou, aquela obra acabou, e você olha à tua volta, as pistas estão mais largas, o chão está pintado, sinalizado, o asfalto é novo, as calçadas agora tem ciclovia, tem árvore plantada, tem grama, tem grade onde tem que ter grade e tudo mais, né? Então, aquilo que era uma simples ruazinha, pequena, estreita, escura, sem pintura nenhuma, esburacada, agora se transformou numa grande avenida e bonita avenida. Placas, luzes de LED, sinalização, toda aquela urbanização do trânsito. E você percebe que lá no final tem uma ponte. E essa ponte não havia antes. Esse era o motivo da obra, o motivo principal. E essa ponte agora faz com que você leve 15 minutos somente para chegar num determinado ponto em que antes daquela obra você levaria, quem sabe, 2 horas para chegar naquele ponto. Ou seja, foi feita aquela obra e aquela obra trouxe uma melhoria para aquele lugar, né? Porém, depois de passado um determinado tempo. Então agora, nesse momento, uns 2 anos depois daquele dia fatídico daquele engarrafamento, agora você é capaz de compreender melhor o porquê que aqueles trabalhadores naquela estrada, naquele dia, naquela obra, estavam tão calmos
e tão tranquilos, embora naquele dia à sua volta estivesse reinando o aparente caos, buzina, tudo aquilo. É que eles estavam sabendo, vou repetir, como aquilo terminaria. Nessa linda estrada que você está passando agora, com uma bela ponte que facilita a tua vida lá na frente. Eles conheciam os planos com antecedência, e isso os mantinha norteados. Sabe, uma pessoa norteada é uma pessoa que tem norte, que tem sobriedade no seu pensamento, que faz que suas decisões, suas atitudes sejam sóbrias, porque ela está norteada, que é diferente de uma pessoa desnorteada. Pessoa desnorteada é aquela pessoa que não sabe bem o que está fazendo porque está sem referência. Então, aqueles obreiros, eles tinham os planos, esse conhecimento, e isso mantinha eles com os pés no chão, norteados, sabendo onde eles iam chegar quando terminasse aquela obra. Então, aparentemente, uma obra é feia, uma obra é desorganizada, uma obra, aparentemente, é uma bagunça, mas aqueles que conhecem as plantas, os planos da obra, sabem que depois que passe aquele momento, o que vem é bonito. Durante a obra, durante o engarrafamento, o que tem é aquele apitaço, buzinaço, né? Aquele barulho, todo mundo xingando, todo mundo nervoso. Mas depois que acaba a obra, depois que a obra acaba, que termina aquela obra toda, aquilo tudo mudou, tudo ficou de forma diferente. E qual é a diferença? A diferença é que uns conheciam os planos e outros não conheciam os planos. Então, as tribulações da vida são exatamente como esse engarrafamento que eu estou descrevendo aqui nas minhas palavras. São as obras de Deus que causam engarrafamentos na tua vida. Entendeu? Tudo ia bem na tua vida. De repente morreu um parente. E agora, quem sabe, não tenha plano de funeral. Aí tem que fazer uma vaquinha para enterrar o parente. Ninguém tem dinheiro. Normalmente, né, as pessoas são pegas de surpresa. Então começa aí, além da dor do choro, além da dor da perda, além da dor de tudo isso, ainda tem que passar pelo constrangimento de ficar pedindo dinheiro a um e a outro, porque, de repente, quando menos se esperava, entrou esse engarrafamento aí. Morreu um parente, um ser querido, alguém que você queria muito. Então, tudo ia bem, de repente veio o contador e te apresentou um relatório na tua empresa que você está no vermelho há algum tempo e que não tem como sair, porque a empresa está na falência. E você deve os impostos, e você deve os empregados, e você deve aos fornecedores, e você deve aos bancos, e você deve a A, a B, a C, a D, e você começa a pensar, e agora? Eu vou ter que vender tudo que eu tenho, perdi tudo, perdi a empresa, perdi o meu ganho, perdi a minha renda, vou perder minha casa, perdi meu carro, perdi minha bicicleta, perdi tudo. Isso é uma tempestade que vem na vida das pessoas. Isso é um engarrafamento. Assim como aquele engarrafamento daquele dia. Eu ia bem, rapidão, de repente, puf, entrei naquele engarrafamento. Tudo ia bem. De repente você descobre uma traição. Descobre que teu cônjuge está traindo você. Descobre que aquela pessoa em quem você confiava compartilhava a tua cama, compartilhava o sofá, compartilhava o teu dia a dia, as tuas confidências. De repente você descobre que aquela pessoa está te traindo. De repente você descobre que o teu sócio está te traindo. Isso é um engarrafamento tremendo, isso é uma tribulação tremenda. Tudo ia bem, de repente o médico vem com um diagnóstico de uma doença terminal e te diz, você está com câncer. Você tem que fazer um tratamento, mas nós não garantimos nada. Tudo ia bem, até que um dia
chega uma notícia dessa e a pessoa recebe aquela verdadeira pancada na cabeça e deve ficar até tonta, alguém assim. Da noite para o dia, tua vida vira de ponta cabeça. Eu quero chamar isso tudo de engarrafamentos. Um engarrafamento. Como aquele engarrafamento, agora você já não decide. Você já não decide no teu matrimônio, você já não decide na tua empresa, você já não decide sobre a tua saúde, porque você entrou num momento difícil. Você já não tem opções para se desviar na estrada da vida, você já não tem opções para evitar, para evadir aquela dificuldade que você agora se encontra, né? Seja ela qual for. Aí, normalmente, você procura alguém para conversar, você procura alguém para desabafar, e de repente você descobre que teus amigos são iguaizinhos os amigos de Jó. Conhece os amigos de Jó? Depois vai ler em Jó, capítulo 4. Jó estava passando aquela situação tremenda, perdeu tudo, né? Perdeu sua herança, perdeu seus filhos, perdeu tudo, né? De repente, até o seu corpo, ele perdeu a sua saúde. E quando foi conversar com os amigos disseram que aquilo que estava acontecendo com ele era culpa dele, porque havia alguma coisa escondida ali, de errada, na vida de Jó. E de repente, quando você procura a ajuda de um amigo, esse amigo te coloca que a culpa é tua. Os amigos de Jó, né? Ou então, já nem a tua esposa acredita mais em você, já nem o teu marido te apoia mais, faz igual a esposa de Jó, amaldiçoa teu Deus e morre, como disse ela ali. Então, a tua vida agora virou de cabeça para baixo. Só tem uma maneira, e essa é a maneira que eu quero te apresentar hoje. Apresentar não, desculpa, eu quero te recordar hoje, porque você já sabe. Só há uma maneira de suportar esse engarrafamento na tua vida. Conhecendo os planos que foram feitos antecipadamente para você. Assim como aqueles planos daquela obra, do engarrafamento que eu passei no trânsito naquele dia, estavam feitos com antecedência e aqueles que trabalhavam lá conheciam, da mesma maneira, nesses engarrafamentos que a vida nos apresenta, claro, dirigidos por Deus, é necessário que você conheça os planos para a tua vida para que você possa suportá-los e sair lá na frente. E aqui, como orientador espiritual nesse momento, entra em cena um pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença. Uma palavrinha de 2 letras, chamada fé. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 9, você pode ler aí na tua Bíblia, esse versículo bíblico diz assim, olha: os da fé são abençoados com o crente Abraão. Mesmo você passando por alguma tribulação, algum engarrafamento na tua vida, esta posição espiritual de abençoado não mudou, não. Ela permanece. Você continua sendo abençoado com todas as bênçãos, porém, dentro do engarrafamento. Mas você é um abençoado, e diz lá, com o crente Abraão. E isso me chamou a atenção. Porque nesse verso está resumido os planos da tua vida. Os planos da tua vida são de bênçãos, não são de maldição. Esses planos são de bênção. Acontece que muitos não sabem e outros esquecem, por causa do próprio ritmo que a vida emprega em todos nós. Então, o engarrafamento são os momentos difíceis da tua vida. Como se eu soubesse, naquele dia, que o final daquela obra seria uma grande avenida com uma ponte lá na frente,
eu ia ficar mais tranquilo e aceitar aquele engarrafamento como um processo necessário para que aquela obra pudesse ser concluída. Ou seja, a certeza de que aquilo ia passar e que eu iria chegar do outro lado. Essa certeza iria se assentar em meu coração com maior tranquilidade. Ia evitar os batimentos cardíacos acelerados, ia evitar o aumento de pressão, evitaria a ansiedade, evitaria o estresse, evitaria uma porção de coisas, se eu conhecesse aqueles planos antes. Então, nos engarrafamentos da vida, nas tribulações da vida, é fundamental você saber isso que eu acabei de te falar. Os da fé, sublinho os da fé, são abençoados com o crente Abraão. Pois bem, em 2 Coríntios 4,17, está escrito também que toda tribulação produz um resultado. Aquele engarrafamento era uma tribulação, mas o resultado daquela obra era aquela avenida com aquela ponte que eu já falei aqui e repito. Então, é necessário fé para poder suportar o engarrafamento. Senão você não suporta. Senão você sucumbe, porque você não tem aonde se agarrar. Mas quando você conhece os planos, a tua chance de calma e tranquilidade aumenta. Essa chance aumenta quando você conhece os planos. E o teu comportamento muda. Porque o conhecimento gera certeza. O conhecimento gera convicção. E é isso que eu vejo que falta em muita gente por aí. Nesse momento que nós estamos vivendo, em que as pessoas estão entrando em bastante dificuldades, estão passando por determinadas dificuldades, está faltando certeza e convicção que só é trazida pelo conhecimento desses planos. Aí eu quero ler para você, e está aqui em Gênesis capítulo 12, versos 1, 2 e 3, bem rapidinho eu vou ler para você, né? Porque eu li ali que os da fé são abençoados com o crente Abraão. E você não é obrigado a saber quem foi Abraão? Você não quer saber disso agora? Você quer saber o que significa ser abençoado com o crente Abraão? Significa que quando Deus se referiu a Abraão, se dirigiu a Abraão, nele, como um cabeça representante para os escolhidos da fé, Deus profetizou algumas coisas para nós, entenda bem, para você, através de Abraão. É isso que significa Gálatas 3,9. Os da fé são abençoados com o crente Abraão. Agora vamos ver o que foi que Deus disse para Abraão que faria na nossa vida, na tua vida. Porque esses são os planos da obra que está causando esse engarrafamento aí. Esses são os planos. Olha aqui. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Pois bem, aí vem, agora vem, preste atenção. E farei de ti uma grande nação. Grande nação. E te abençoarei. Está falando para Abraão. E te engrandecerei. E engrandecerei o teu nome. E tu, Abraão, serás uma bênção. Até aqui eu não tenho nada com isso, porque ele falou para Abraão. Mas o verso 3, preste atenção. Abençoarei aqueles que te abençoarem. E aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Quer dizer que em Abraão há uma representatividade de bênção e de maldição. Aquele que tratasse bem a Abraão receberia em troca o bem. Aquele que tratasse Abraão mal receberia em troca o mal da parte de Deus. Preste atenção, né? Agora aqui, e serão benditas em ti todas as famílias da terra. Pois é, diz que de Abraão
sairia uma grande nação, da qual nós fazemos parte, porque ali não está falando de um povo, de um país, de uma nação da terra. Ali está falando de um povo da fé. Por isso é que Paulo lá na frente diz em Gálatas 3:9 que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Ou seja, para que você possa receber essas promessas aqui, é necessário que você tenha o dom da fé, e você só tem o dom da fé se você já veio preparado por Deus com esse dispositivo chamado fé. E isso é o que te faz ficar ouvindo essas palavras aqui, porque, afinal de contas, o que você quer é uma forma de utilizar as bênçãos que Deus te deu nos dias de hoje. Ora, se aqui diz que os da fé são abençoados com o crente Abraão, e eu sou da fé, e você é da fé, quer dizer que aquelas promessas que eu acabei de ler para você aqui, que Deus falou a Abraão, que através de Abraão nós seríamos alcançados, isso significa que qualquer que seja o engarrafamento que tua vida manifeste, ou que se manifeste em tua vida, você pode ter a certeza, pode ter a convicção de que, com o passar do tempo, essa obra que causa engarrafamento vai acabar, vai terminar, e isso vai ser uma estrada plana, asfaltada, com uma ponte lá do outro lado, e você vai chegar do outro lado são e salvo, tranquilamente, porque você tem esse plano na tua vida feito com antecedência. É isso que significa os da fé são abençoados com o crente Abraão. Os engarrafamentos virão, porque eles são necessários. O apóstolo Paulo diz que toda tribulação é momentânea. Assim como aquele engarrafamento de trânsito foi momentâneo por uns meses e depois redundou numa glória tremenda, a dificuldade que você está passando, o divórcio que você está vivendo, a falência que tua empresa teve, né? Ou quem sabe um momento difícil na tua vida com um filho ou uma filha metido aí com inconveniências, com outras companhias, ou com vício, ou com uma coisa que está trazendo um transtorno grande para a tua casa, isso vai passar. O que você tem é que ter convicção de que essa promessa é para você. O nome da tua família será engrandecido, porque isso foi prometido lá. Quando você estiver procurando um nome para colocar na tua empresa, faça como o Renato. O Renato tem uma empresa de material de limpeza e ele chama Medeiros Limpeza. Por quê? Porque Medeiros é o sobrenome dele. Ele não tem que ficar procurando um nome Jeová, Rafá, não sei o quê, Shalom, Adonai, para colocar na empresa dele. Por quê? Porque aqui está dizendo que o nome dele seria, a família dele seria engrandecida. Ponha a tua empresa o teu nome da tua família. É assim que você deve fazer. Acredite nisso, porque esse conhecimento de que essa promessa foi feita a Abraão como um representante de todos os gentios que somos nós, essa promessa alcançou você. Ele disse que justificaria os seus filhos, e justificou. Então, quando Paulo diz, os da fé são abençoados com o crente Abraão, ele está dizendo, se você é um da fé, tudo aquilo que Deus falou para Abraão, está falando para você. Se alguém te prejudicar, Deus trata no teu lugar. Não se vingue. Por isso é que Paulo escreve, não se vingue. Minha é a vingança, diz o Senhor. Quando alguém te prejudicar, lembre-se de que há uma promessa, de que aquele que te abençoar receberá os benefícios por isso. E aquele que te prejudicar, receberá o castigo e a retribuição por isso também. Você não tem que fazer nada, porque para você tem um plano, para você tem uma promessa. E essa promessa leva tempo para se manifestar, assim como aquela obra naquela avenida, naquele asfalto, naquela ponte, levou meses. Leva tempo. E nesse tempo nós costumamos chamar de processo. É pró, não é contra, não.
é processo, entende? É um processo em que você amadurece, você para pensar melhor nas amizades que você teve até aqui, se quando você precisou dos amigos, eles não souberam tratar contigo, aí agora você está mais maduro para chamar alguém de amigo lá na frente. Vai demorar mais um pouco, porque tem gente que chama todo mundo de amigo. Vamos lá, vamos fazer um churrasco lá em casa. E quando está na dificuldade, todo mundo vaza. Todo mundo sai fora. Desliga o telefone. Finge que não te conhece. Não é assim? Não é assim mesmo? É verdade. Então, aí a pessoa já amadurece, já sai lá na frente de outra maneira. A empresa precisa ser tratada de uma forma mais madura. Da próxima vez, a próxima empresa que você for empreender, você já vai fazer as coisas com um pouco mais de cuidado, né? Você vai entender que a tua prosperidade não é do outro, é tua, porque se cada um plantar, cada um vai colher. É cada um, é você, tua esposa, teu filho, tua filha. É cada um precisa plantar para cada um colher. Sabe? Porque você não pode pular o muro e ir pegar a manga da mangueira do vizinho, porque quem plantou a mangueira foi o vizinho, não foi você. Se você quer comer manga, você tem que plantar uma mangueira, você não acha? Então Deus é assim. Então você vai entendendo os processos, sabe? Você vai entendendo também que quando Deus corrige um filho, você não deve pôr a mão. Você deve consolar, dar uma ajuda como você puder, mas você não deve comprar o barulho daquela pessoa que Deus está tratando com ela, porque Deus está tratando com aquela pessoa o que aquela pessoa tem que aprender. Se você se meter no meio de querer apagar o fogo que está queimando uma situação na vida de uma pessoa, você vai queimar junto, como se Deus dissesse assim, para que aprenda a não se meter aonde não deve. Deus é assim. Então, cada um levará a sua própria carga, sabe? Com conhecimento, com tranquilidade, sabendo que esse fogo que queima é para purificar o ouro, a prata e a pedra preciosa, e para queimar a madeira, a palha e o feno. Porque no decorrer da nossa vida a gente comete erro, a gente comete atitudes que não deveria, a gente faz coisas que, puxa vida, hoje, se a gente pudesse, voltaria no tempo para não ter feito aquilo que fizemos no passado, porém isso não é assim. Então tudo traz uma consequência. O teu futuro depende do que você fizer agora. Assim como aquilo que você fez ou não fez ontem, está influenciando hoje, no teu dia a dia, na tua vida. Quem sabe você esteja passando por esse engarrafamento aí na tua vida, por algo que você fez ali atrás, né? Agora, não é para que você se condene com isso, Deus não te condena. E muito menos eu. O que eu estou te dizendo é que tudo isso é para que nós possamos analisar aonde nós estamos parados, o que nós estamos fazendo, qual é a nossa atitude, qual é o nosso comportamento, o que a gente está falando, o que a gente está fazendo, como é que nós estamos tratando nossa família, como é que nós estamos tratando nosso emprego, nosso trabalho, seja empregado ou empregador, como é que nós estamos tratando nossa casa, nossas coisas. Você sabe que os anjos, eles só manifestam na tua vida aquilo que você pode cuidar. Porque se você não puder cuidar de alguma coisa, Deus não vai te dar. Assim como se você tem um carro, você não vai dar a chave do teu carro para uma criança de 3 anos dirigir, porque ele não sabe dirigir. Então, essa pessoa não pode ter aquilo que ela não pode cuidar. Da mesma maneira, Deus é assim contigo, Deus é assim comigo. Ele dá a cada um de acordo com a medida de entendimento que cada um tem para tratar aqui e acolá. Então, esses processos são necessários para que a gente cresça, para que a gente viva melhor. E o Evangelho não é para condenar, o Evangelho é para consolar, como eu estou fazendo agora. É para explicar para você o porquê que você deve ficar
calmo, sereno e tranquilo quando estiver passando por um engarrafamento. Quem está produzindo esse engarrafamento na tua vida não é nada mais, nada menos, ninguém mais que o próprio Deus. Não é o diabo foi destruído. Aqui nem falamos disso, isso não interessa mais, né? É o próprio Deus. Por quê? Tratando contigo. Vai tratando contigo. Vai tirando aqui uma pecinha aqui, coloca aqui, porque aqui, você não adianta, porque você vai chegar onde eu tenho para você, porque teu plano é ali. Assim como aquela ponte. Você já imaginou aquela obra ali, 6 meses fazendo aquela obra com aquele engarrafamento, e no final não faz a ponte? Não, no final tem que fazer a ponte. Um dia Deus disse para um homem assim: olha, eu quero que você vá fazer uma pregação, uma palestra, lá numa cidade chamada Nínive, porque lá tem umas coisas que eu tenho que consertar, ok? Vai lá. Você pensa que o cara foi? Ele não foi nada, ele fugiu, ele saiu fora. Quer saber? Isso é muito pesado, isso é muita responsabilidade para mim. Eu vou me mandar, não tem ninguém me vendo, eu vou comprar uma passagem para o navio, vou entrar no cruzeiro e vou viajar, e vou para outro lado, diferente daquele que Deus falou para eu ir, que eu não quero me meter nisso. Você já sabe o que aconteceu, né? O barco quase virou, tiveram que jogar até esse homem mesmo para fora do barco. Depois diz que o peixe engoliu esse homem e vomitou. Ainda bem que vomitou. Imagina se o homem tivesse saído por outro lugar. Vomitou ele na areia e ele acabou tendo que ir exatamente para onde Deus disse que ele teria que ir. Assim é a tua vida. Você vai chegar exatamente aonde Deus diz que você vai chegar. Não adianta se debater, não adianta ficar chateado. Se você entrou no engarrafamento, o que você vai fazer? Vai sair do carro? Vai deixar o carro ligado ali? Você não pode avançar, não pode virar para um lado nem para o outro, que está cercado de carros, não pode dar marcha ré, porque tem uma porção de carros atrás. Você só pode esperar o processo, e o processo tem a sua velocidade. O engarrafamento tem uma velocidade. É um de cada vez, então imagina a velocidade, 10 km por hora. Se fosse andando, seria mais rápido. Da mesma maneira, os processos na nossa vida, que muitas vezes a gente queria que acabasse logo, eles têm a sua velocidade. E o piloto da nossa vida é que determina a velocidade desse processo. Mas é só isso, é um processo, vai passar. E não é contra você, é a teu favor. Quando você sabe disso, aí você vai se comportar como aquelas pessoas que estavam lá naquele engarrafamento trabalhando. Tranquilo. Por quê? Porque eu sei que isso é um processo, que isso vai passar e que amanhã estaremos numa nova etapa. Amanhã estaremos em outra coisa. Amanhã estaremos numa posição superior. Porque aquela rua era esburacada, era escura, estreitinha, feia. De repente, depois daquela obra toda que causou aquele engarrafamento, aquela rua agora é uma grande avenida. E se você olhar para trás na tua vida, você já passou outras situações. Digo assim, afirmo, você já passou outras situações que deixaram marcas, mas que hoje, quando você olha e vê, você diz, puxa vida, graças a Deus isso aconteceu na minha vida. Por quê? Porque hoje eu estou em outra coisa, hoje eu sou uma pessoa melhor, hoje eu posso dizer que eu evoluí, hoje eu posso dizer que eu cresci um pouco, hoje eu posso dizer que eu estou reinando em vida na plenitude da palavra, porque esse negócio de reinar em vida não é ficar encostado na parede, estou reinando em vida e está reinando mesmo, está nada abençoado. Reinar em vida é reinar em vida mesmo, de verdade. Entende? Não é meia dúzia de palavras que o vento leva e que no final nem está funcionando na vida de alguém. Não! O que Deus quer é que essas coisas sejam reais na nossa vida. Agora, lembre-se que eu chamei a atenção, para a gente terminar, né? Já estamos estendendo muito. Os da fé são abençoados com o crente Abraão.
Porque em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 2, também está escrito que a fé não é de todos. Tá bom? Ninguém traz um letreiro aqui, eu sou da fé, ou não sou da fé. Ninguém. Você só é capaz de saber acerca da tua própria vida, se você é da fé ou não. Simples. Né? Simples saber isso. Né? Se você crê em Cristo, se você crê nessas duas identidades, eu tenho a identidade humana e tenho a identidade espiritual. Quando eu estou cometendo um erro, eu sei que está errado, porque eu tenho uma voz aqui dentro que me diz, não. Se você tem essa voz aí, é um sinal clarinho de quem você é. Porque os que não são da fé não têm essa voz, são só carne pura. A fé não é de todos. Então, tem pessoas, lamentavelmente, tem pessoas que vão passar e sofrer com os engarrafamentos em suas vidas totalmente sem esperança. É lamentável, mas tem pessoas assim, e tudo isso também é plano de Deus. Resta saber o que você vai fazer a partir de agora que você ouviu isso aqui. Porque as tribulações vão, de vez em quando, acontecer na nossa vida. Como é que nós vamos passar nesse engarrafamento? Com ânimo, com tranquilidade, com convicção, em paz, sabendo que tudo isso vai passar. Esses são os da fé, que sabem que essa promessa aqui, que foi feita a Abraão, ela é real para você. Você recebe essa palavra? Era isso que eu tinha para compartilhar com você hoje. Então, se essas palestras e ministrações que eu ensino e divulgo aqui têm te ajudado a viver dias melhores, têm te trazido paz, têm te trazido repouso, convicção e tranquilidade, eu vou repetir para você o que está escrito aqui. Em Gálatas, capítulo 6, verso 6, diz que aquele que é instruído na palavra, faça participante dos seus bens aquele que o instrui, que nesse caso sou eu. Então, eu quero dizer para você que isso é justo, né? Isso é espiritual, isso é bíblico, e isso faz parte do processo de saída de um engarrafamento. Só tem uma saída do engarrafamento, por exemplo, financeiro na tua vida: plantar, para poder colher. Essa semana me veio uma frase e eu respondi a todos os abençoados que semearam e me informaram por WhatsApp. Eu respondi assim: a constância da semente plantada determina a constância da colheita manifestada. Então você deve plantar sempre, constantemente, para que a colheita não tenha buracos, vazios. Se você planta constantemente, você colhe constantemente. Né? É assim que um agricultor faz. Ele planta nesse lado do terreno, depois ele deixa descansar esse lado do terreno, e no outro mês ele planta no outro lado do terreno. Ele semeia aqui, né? Enquanto aquele cresce. Depois que ele colhe aquele, ele plantou aqui, aí agora ele entorta, inverte. Ele planta aqui e colhe aquele outro ali. Esse é o convite que eu faço para você. No início desse programa, eu disse que se você deseja fazer parte do grupo de colaboradores do Ministério Reconciliados com Cristo, desse grande grupo de fiéis colaboradores, você precisa fazer duas coisas. A primeira delas é semear a parte um pouco do que você tem, do que você recebe, e semeia aqui. Nós temos Caixa Econômica Federal, Banco Itaú, Banco PagSeguro, Mercado Pago também, para que você possa semear. E eu aproveito e agradeço a todos que já estão semeando, e se você ainda não está semeando, eu te convido a que comece a semear e faça a prova disso aí, que você vai ver que isso funciona. E o segundo passo é você se inscrever em nossos canais e compartilhar os nossos links. Eu tenho visto muita assistência e pouco compartilhamento. Deixe teu like
e compartilhe. Né? Afinal de contas, nós estamos juntos ou não? Essa hora é a hora que você mostra que realmente está colaborando. Se você semeia e se você compartilha esses temas e essas ministrações. Porque, claro, a gente compartilha uma porção de coisas. Que o Maradona, que o Pelé, que o político, que não sei quem, que o cachorro, que a bicicleta, que a viagem, isso e aquilo. Mas o mais importante que a gente poderia compartilhar é esta palavra. E certamente tem alguém esperando ouvir isso para sair desse engarrafamento, que quem sabe a vida esteja manifestando lá naquela pessoa e ele esteja se afogando, e ela esteja se afogando. Pense nisso. Eu não quero te colocar um peso de culpa, mas compartilhar é fundamental. E semear também, para que possamos seguir aqui. Eu vou ficar por aqui, te espero terça-feira com o programa Café e Palavra com Pedro Kelly, que nesse caso sou eu, às 5 da tarde, com um outro comentário, um outro tema de importante interesse, né, para o teu viver diário. Como eu disse no princípio, as minhas ministrações são para ser usadas agora, que é quando você necessita de ajuda. Tá bom, abençoado, abençoado? Eu te declaro reinando em vida, declaro você curado, curada, protegido. Não vai chegar vírus na tua vida, porque você tem um anjo aí te cuidando. Creia nessa promessa, porque ela funciona. Aqui está diante de vocês uma pessoa que é testemunha viva de que essa palavra é a verdade. Então, renove sua mente e transforme sua vida. Tchau, até a próxima. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.